Boa noite, todo mundo. Estamos iniciando aqui mais uma noite do grupo de estudos. Nós estamos lendo o livro do Bert, No Centro Sentimos Leveza. Esse grupo de estudo é uma ideia do Hamilton, que chamou a Alice para organizar, e as leituras são feitas com orientação do Renato. Hoje nós estamos recebendo aqui a Clara, que vai fazer a condução juntamente com outras colegas, Rosa, enfim, vai ser um dia diferente. E eu passo a palavra ao Hamilton para ele dar início aos trabalhos. Então, boa noite a todos e a todas que estão presentes e aqueles e aquelas que irão assistir posteriormente esta gravação. Hoje nós vamos conduzir diferente porque o Renato está na China e só volta dia 20 e não consegui contato nem com o Renê, nem com o Valdo. O Renê havia dito que ele, na semana passada, que ele estava fora do país. Não sei se ele já retornou. Mas então hoje, eu, a Clara, tem a Dilena, tem várias consteladoras aqui, pessoas experientes. Nós vamos lendo e respondendo. Quem puder responder, dar opinião a respeito, está sinta vontade. Quem vai fazer nossa leitura hoje é a Rosa. Quem fará? Vai fazer a leitura para nós? É a Rosa. Quem? Eu, Hamilton. A Rosa? É. A Rosa. Então, a Rosa vai fazer a leitura. Pode começar, Rosa. Ok, vamos começar. O destino. Sentimos-nos culpados também quando o destino nos beneficiou à custa de outros, sem que o pudéssemos impedir ou mudar. Por exemplo, ao nascer alguém, sua mãe morre. Sem dúvida, ele é inocente e ninguém poderá responsabilizá-lo por isso. Mas o conhecimento da própria inocência não o alivia. Por se sentir ligado pelo destino à morte de sua mãe, jamais se livra do peso da culpa. Um outro exemplo, alguém dirige seu carro quando estoura um pneu. O carro derrapa e se choca com outro. O segundo motorista morre, enquanto o primeiro se salva. Embora não tenha culpa, sua vida ficou enredada com o sofrimento e a morte do outro. Apesar da comprovação de sua inocência, sente-se culpado. Um terceiro exemplo, um homem contou que, no final da guerra, sua mãe, que estava grávida dele, viajou para buscar o marido no hospital militar e trazê-lo para casa em segurança. Na fuga, foram ameaçados por um soldado russo e o mataram para se defender. Embora tenham agido em defesa própria, sentem-se agora, inclusive o filho, permanentemente culpados, pois estão vivendo ao passo que o outro morreu no cumprimento do dever. Em face da culpa ou da inocência imposta pelo destino, sentimos-nos absolutamente impotentes. Por isso, nos é tão difícil carregá-la. Se tivéssemos culpa ou merecimento, teríamos também poder e influência sobre isso. Mas o que sentimos é que, tanto no mal quanto no bem, estamos entregues a um destino imprevisível que, independentemente de sermos bons ou maus, decide sobre nossa morte ou vida, salvamento ou desgraça, felicidade ou perdição. Essa impotência imposta pelo destino apavora muitas pessoas, a tal ponto que preferem abrir mão da felicidade ou da vida que receberam a aceitá-la como uma graça. Frequentemente, elas tentam mais tarde invocar um mérito ou uma culpa pessoal, talvez para fugir da sensação de estarem sujeitas a uma salvação imerecida ou a uma culpa indevida. O padrão habitual de reação a uma culpa imposta pelo destino
é que a pessoa que foi beneficiada à custa de outra limita esta vantagem ou abre mão e se desfaz dela. Por exemplo, através do suicídio, de uma doença ou de uma culpa pessoal pela qual é punida. Tais soluções, associadas ao pensamento mágico, são formas infantis de lidar com uma sorte merecida, pois, na verdade, não diminuem a desgraça, antes a aumentam. Por exemplo, quando um filho cuja mãe morreu de parto limita a própria vida ou comete suicídio, o sacrifício dessa mãe foi inútil e ela ainda se torna, de certo modo, responsável pela desgraça do filho. Se, porém, ele diz a ela: querida mãe, se você perdeu sua vida com meu nascimento, que isso não tenha sido em vão. Farei algo da minha vida em sua memória. Então, a pressão da culpa imposta pelo destino se torna um motor para a sua vida, tornando essa pessoa capaz de ações que outras não teriam a força de realizar. Nesse caso, o sacrifício da mãe produz um efeito bom para além da sua morte, reconciliando e criando paz. Em casos como esse, todos os envolvidos sofrem uma pressão para compensar, pois quem recebeu algo do destino também quer dar algo em troca. Caso não possa fazê-lo, quer ao menos privar-se de algo equivalente. Mas a maneira como se costuma proceder nesses casos leva à frustração, pois o destino não se importa com nossas exigências, reparações e expiações. A humildade. O que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando culpado e salvo quando inocente, poderia supor que o destino obedece a uma lei e a uma ordem natural. Poderia influenciá-lo e dirigi-lo por meio da minha culpa ou da minha inocência. Mas se sou salvo, independentemente da minha culpa ou inocência, enquanto outros perecem, tanto os inocentes quanto culpados, então eu me sinto totalmente entregue a esses poderes e inelutavelmente confrontado com a impotência que o destino impõe à minha culpa e à minha inocência. Resta-me, como única solução, submeter-me e conformar-me voluntariamente ao contexto de um poder superior, seja para minha felicidade ou para minha desgraça. A atitude em que se baseia esse comportamento eu chamo de humildade. Ela me permite aceitar a minha vida e a minha sorte pelo tempo que durarem, independentemente do preço que outros pagaram por elas. Ela também me leva a aceitar a minha morte e um destino difícil quando tocar minha vez, sem relação com a minha culpa ou inocência. Essa humildade leva a sério a experiência de que eu não comando o destino, mas ele a mim. Ele me acolhe, sustenta e deixa cair, de acordo com leis cujo mistério não posso nem devo desvendar. Essa humildade é a resposta adequada à culpa e à inocência impostas pelo destino. Ela me torna igual às vítimas, equipara-me a elas. Ela me permite honrá-las na medida em que não rejeito ou limito o que recebi à custa delas, mas justamente o aceito com gratidão, apesar do alto preço que custou, e depois transmito algo disso a outras pessoas. Hoje, ative-me a culpa e a inocência no processo de dar e receber. Entretanto, elas possuem diversas faces e atuam de diferentes maneiras, pois os relacionamentos humanos
são uma articulação de várias necessidades e ordens, que procuram se impor por meio de diferentes sentimentos de culpa e inocência. Abordarei essas formas de sentir culpa e inocência quando falar dos limites da consciência e das ordens do amor. Acrescento algo sobre ordem e abundância. Ordem é a maneira como coisas diferentes atuam em conjunto. Envolve, portanto, variedade e abundância. Mantém-se na troca, une o disperso e o congrega na execução. Envolve, portanto, movimento. Prende o que perece numa forma que lhe dá permanência. Envolve, portanto, duração. Mas procede em relação ao tempo, como a árvore que, antes de tombar, deixa cair o fruto que lhe sobrevive. Envolve, portanto, renovação e mudança. Ordens, se são vivas, vibram e evoluem. Através do anseio e do medo, nos impelem e disciplinam. Ao imporem limites, também abrem espaço. Estão mais além daquilo que nos separa. Rosa, vamos ver se tem algum questionamento. Tem, Larissa? Alguma pergunta no chat? Não. Nada. No chat não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada. Ah, sim. Aqui ele trata de 3 coisas importantes, né? Ele trata do destino. E a respeito do destino, ele diz que não adianta a gente fazer algo contra o destino. E esse não fazer algo contra o destino, ele diz que é humildade. Humildade é aceitar o destino como ele é. É dizer sim. É o sim que ele diz que a gente tem que falar à vida. Ele pega essa filosofia muito da filosofia chinesa, do Tao Te Ching. Então, ele conheceu, segundo alguma literatura, o Tao Te Ching aos 25 anos. Então, é interessante que a gente leia o livro ou vá à internet, no YouTube, ver leituras guiadas do Tao Te Ching, que é muito importante para a gente entender a filosofia hellingeriana. É o dizer sim à vida, essa humildade de aceitar as coisas como elas são e não nos opormos a ela, porque o destino, ele vem nos ensinar algo e é ele que nos ensina, nos faz crescer e nos dá força para a vida. Então, não manter a inocência, outro ponto que ele fala, que é a inocência, não manter a inocência, mas permanecer na culpa. E o Bert Helling diz, para a gente levar conosco a culpa, uma consciência pesada, nós temos que ter muita força. Só a partir dessa força, para ter uma consciência pesada, é que nós crescemos. A Clara ou alguém mais gostaria de acrescentar algo? Eu acho interessante o comentário, aceitar aquilo que é difícil e assim como aceitar aquilo que é bom. As duas coisas exigem humildade e a gente paga com a culpa por esses 2 sentimentos. Legal, Clara. Isso vem de encontro ao que o Hellinger fala, que alguns querem aceitar da vida só aquilo que é bom, mas aí ele não pega a vida ele pega a vida pela metade. Quando ele aceita a vida como um todo, aquilo que é ruim é afastado naturalmente dele. Então parece uma contradição, mas é essa a lição do Bert Hellinger, aceitar, exatamente como você disse, aceitar o bom e o ruim da vida, para que a gente possa pegá-la como um todo, por inteiro.
E ele fala também, Hamilton, a questão do quanto mais pesado o destino, mais força tem nessa alma. Então, que existe assim uma compensação mesmo, inversa, né? No sentido de aceitar aquilo que nos acontece e reconhecer com humildade, mas com coragem, que a gente tem força para poder estar lidando com as coisas que nos acontecem, né? Ótimo, Rosa. E aí me vem quando alguém não aceita o destino de outra pessoa. Às vezes, em constelações, a gente coloca o destino de duas pessoas. E aí a pessoa fica olhando para o destino dela e o destino dele se afasta, vira as costas. E o Bert diz assim, que alguém não aceita e não concorda com o destino do outro quando não concorda com o seu. Então, o comportamento que ele diz olha, no teu lugar eu não daria conta. Você tem força, então você pode carregar esse destino. Quando ele diz isso e fala, agora eu me volto para o meu destino, na constelação o destino dele aparece. E aí ele ganha essa força da qual você está se referindo agora. Uhum. É isso aí. Parece que não há mais nenhuma colaboração, né? Então, Rosa, podemos continuar. A Marilis gostaria de fazer uma colocação, acho. Eu vi a mão levantando. Pois não. É uma percepção. Eu acho que enquanto a gente não tem conhecimento dessa teoria, é bem mais difícil. Esse conhecimento, ele clareia muito, ele nos deixa com muita informação, muita força. Eu acho que o próprio conhecimento sobre as leituras do Bert Hellinger nos dá muitas forças. Exatamente. E não sei se vocês viram, em relação a isso que a Marilis fala, a fala do Décio Fábio de Oliveira Júnior, no encontro do Conselho de Justiça Federal, dia 12. Vocês chegaram a ver o vídeo? Não vi. Não. Interessante ele assim. Eu cheguei à conclusão, porque antes o Sami falou, eu achei difícil cartilhar essa questão da constelação do jeito que o CNJ pediu. Ele falou, eu cheguei a uma conclusão diferente. Eu cheguei à conclusão que é possível, isso ele estava falando em relação à educação, é possível nós levarmos esse conhecimento sem fazermos a constelação. Basta termos a postura e as intervenções necessárias. Ele conta a história de uma professora, de uma diretora, que ela era totalmente assim, avessa às pessoas. Ele disse que ela formou um elo de separação dela com as outras pessoas do grupo. Ninguém chegava perto dela. E ela disse assim para o Décio e para outra pessoa que conduzia, acredito que seja ela, em Vieira. Ele não disse, mas acredito que seja ela. Falou assim, eu não sei por que quando eu falo com os alunos aqui no grupo, todos os alunos choram. E eu vejo que nos outros grupos, nenhum aluno chora. Aí o Décio disse que falou para a pessoa, fica quieto, não vai fazer constelação, senão a gente não dá conta de levar esse trabalho avante. E foi levando o trabalho. Diz que no dia seguinte, o Décio diz assim, essa mulher, ela deve ser colocada num tacho, numa constelação mexida, uns 90 dias dentro de uma constelação, até ela resolver, porque como que ela vai cuidar dos outros se ela não tem amor pelos pais dela? Isso está faltando amor pelos pais. Aí eu sei que no final, a diretora falou assim, nossa, não era secretária de educação, nossa, agora vejo que eu tenho que olhar para os meus pais. Diz que ela foi ao túmulo do pai, levou flores para o pai, beijou o túmulo, rolou lá, o Décio é bem espalhafatoso, né? Rolou lá no túmulo, beijou o túmulo, aí resolveu com o pai. Aí ela
passou do outro lado da rua, comprou uma flor e foi à casa da mãe. Levou a flor para a mãe, voltou a se reconciliar com a mãe. Ele falou, veja só, nós não precisamos de constelação para resolver as situações. Então, a partir dali, eu percebi que a gente pode massificar isso, levar para as instituições e massificar isso para muita gente, independentemente de constelação. Então, quando a Marilise diz assim, essa leitura nos traz um aprofundamento muito grande, algo muito profundo, é verdade. A gente, às vezes, só de ler, de ouvir isso, a gente já está nessa transformação belíssima. Então, esse conhecimento nos traz a transformação. Eu tenho uma experiência com relação a isso, Hamilton. Legal. Eu tenho um grupo onde, semanalmente, eu estou trabalhando pequenos textos, às vezes pequenas frases, e isso tem trazido muita mudança. Olha. Eu não faço constelação nesse grupo. Que bom, que bom. Isso é um bom exemplo para nós todos, para nós todas, porque às vezes a gente fica pensando que é só a constelação que resolve. Às vezes uma mera leitura como essa aqui, quanta gente não se cura. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Podemos continuar então agora, né? Então, tá bom. A humildade. A humildade. O que torna a culpa imposta pelo destino mais difícil de suportar é a sensação da própria inocência. Se eu fosse punido quando... Não, já passou. Rosa. Você já leu esse trecho? Onde nós paramos? Histórias que fazem pensar. É mesmo, perdão, gente. A minha folha virou. Você não viu. Minha folha virou e eu não vi. Histórias que fazem pensar, perdão. As histórias podem dizer o que não pode ser expresso de outra forma, pois também sabem ocultar o que mostram. Encaramos sua verdade como pressentimos, por trás de um véu, o rosto de uma mulher. Quando as ouvimos, nos sentimos como se entrássemos numa catedral. Estando na obscuridade, vemos os vitrais iluminados. Mas, quando as luzes se acendem, só percebemos as molduras. O engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu criado mais fiel, chamado João. Confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide do meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois não passava de um criado. E, sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e fizeram seus funerais, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo. Abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele ignorou. Quando o rei, impaciente, exigiu que também fosse aberta, o fiel João o advertiu de que seu pai o tinha proibido de abrir. Quando o rei, teimosamente, ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro para que o rei não o visse. Mas o rei o empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa. Mas cortejá-la abertamente lhe pareceu excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes.
Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido de que o coração da princesa se apegava a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro. Embarcaram tudo no navio e navegaram pelo oceano até chegarem à cidade onde residia a princesa. Ali, o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente o colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas outras no navio e persuadiu-a a embarcar nele em sua companhia. Ali o rei a recebeu, disfarçado em trajes de mercador, e a julgou ainda mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, foram levantadas âncoras e içadas velas, e o navio singrou para o mar. A princesa o notou e ficou perturbada, mas percebeu a trama, e como ela vinha ao encontro de seus desejos secretos, entrou no jogo. Quando tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais, e fingiu-se assustada. Mas o rei a tomou pela mão e lhe disse: não tenhas medo, não sou um mercador, mas um rei. Amo-te muito e peço-te que sejas minha mulher. Ela olhou para ele e o achou simpático. Olhou para o ouro e disse que sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia, muito feliz pelo êxito do seu ardil. Nisso, 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, um cavalo cor de fogo galopará ao seu encontro, e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele, e o rei desaparecerá para sempre. O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe, monte o cavalo, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo. E o terceiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho. O segundo corvo disse: mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois, quando chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei se aproximará para vesti-lo. Mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre. O terceiro corvo disse: a não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o atire no fogo. E o primeiro corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: e mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando o baile nupcial começar, a rainha empalidecerá e cairá no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir seu corpete, tirar para fora seu seio direito, sugar dele 3 gotas de sangue e tornar a cuspi-las, ela morrerá. E o segundo corvo disse: mas se alguém souber e revelar o segredo, será transformado em pedra do coração até o topo da cabeça. Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel ao seu juramento, propôs-se fazer de tudo que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando desembarcaram em terra, aconteceu exatamente como os corvos haviam predito. Um cavalo cor de fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, montou o cavalo, pegou a arma e o matou. Então os 2 criados disseram: como ele se atreve?
O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje festivo. E antes que o rei pudesse aproximar-se e vesti-lo, o fiel João o pegou com luvas e o atirou ao fogo. Então os outros criados disseram: como ele se atreve? Agora o rei queria vestir o belo traje, mas ele o atirou ao fogo diante de seus olhos. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então celebrou-se o casamento. Quando começou o baile nupcial, a rainha ficou pálida e caiu no chão como morta. Mas o fiel João acudiu imediatamente ao seu lado. E antes que o rei ousasse fazer alguma coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele 3 gotas de sangue e a cuspiu. Então, a princesa abriu os olhos e ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado. Perdão. Quando ouviu os criados praguejarem, que desta vez ele tinha ido longe demais. E que se o rei... Gente, minha voz está falhando. Bebe um pouco d'água, Rosa. Estou no quarto sem água. Alguém pode continuar? Se alguém puder continuar. Eu posso continuar. Sim, então vai. Então, vamos lá. Entretanto, o fiel João ponderava consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos haviam contado e pensava: de qualquer maneira terei de morrer. Se não revelar o segredo, serei enforcado. Se o revelar, serei convertido em pedra. Mas então resolveu revelar, dizendo para si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando já estava diante de seu carrasco e como a outros condenados, lhe permitiram dizer algumas palavras. Ele contou diante de todo o povo por que tinha feito o que parecia tão mal. Ao terminar, tombou e foi transformado em pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor. O rei e a rainha retornaram ao castelo e se recolheram a seus aposentos. Então a rainha olhou para o rei e disse: eu também ouvi os corvos, mas não disse nada por medo de me transformar em pedra. Mas o rei pôs-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou ao ouvido: eu também os ouvi. Mas este não é ainda o desfecho da história. O rei não ousou enterrar o fiel João, transformado em pedra, e assim o colocou como um monumento diante de seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: ah, meu fiel João, mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz gêmeos, 2 lindos meninos. Quando os 2 meninos completaram 3 anos, o rei, que não encontrava a paz, disse à sua mulher: temos de fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos. Então a rainha se assustou e disse: mas o que mais queremos são nossos filhos. Sim, disse o rei. Na manhã seguinte, tomou uma espada, cortou as cabeças de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o João, transformado em pedra, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou como pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: isto é o fim.
retirou-se para seus aposentos, juntou suas coisas e foi embora para seu país. O rei, porém, procurou o túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Se alguém for tentado a reler este conto, tal como nos foi transmitido, nele achará, se o ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui, mas achará nele, ao mesmo tempo, a fábula propriamente dita, que, caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável e conjurando, com uma enganosa esperança, o seu medo de encontrar o céu vazio. É profundo. Vamos ter que ler depois outra vez. E outra vez, e outra vez. Porque para digerir não é fácil, não. Exatamente. As consequências do amor cego e infantil. Sim. É muito tenebroso. Sim. Alguém quer comentar algo? Vamos em frente. Isso merece um silêncio. Isso merece. Eu acho que não é bom antes de dormir uma história dessas, viu? Isso não trará bons sonhos, viu? Posso fazer uma colocação? Claro. Sim. Essa segunda frase. Mas achará nele, ao mesmo tempo, a fábula propriamente dita, que, caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável e conjurando com uma enganosa esperança o seu medo de encontrar o céu vazio. Eu acho que essa parte é a que mais pegou para mim. A meu ver, ela resume a fábula. Não sei para vocês. Eu vou ter que ler outra vez. Eu tive que ler 3 vezes. Ah, você já leu, né? Sim, não, mas eu fui lendo antes, eu andei mais rápido com o texto, e aí eu tive tempo. É muito profundo. Eu acho que talvez merecesse a gente até ler novamente esse pedacinho. Que é essa parte do se alguém for tentado a reler este conto, não sei se vocês querem, né? Vamos. Sim, se for esse, só esse sim. Se alguém for tentado a reler esse conto, tal como nos foi transmitido, nele achará, se o ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui. Mas achará nele, ao mesmo tempo, a fábula propriamente dita, que, caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável e conjurando, com uma enganosa esperança, o seu medo de encontrar o céu vazio. Para mim só fica o silêncio. Nós temos alguns comentários também no chat aqui. Leia para nós. A Alice falou, achei interessante, para ter paz, matou os filhos, sacrificou os filhos e não encontrou a paz. A Sônia falou, o que me pegou, procurou o túmulo de sua mãe. Para mim também, Sônia, essa parte me chamou atenção. E o Cláudio escreveu, humildade de não alterar o destino e que a expiação, o sacrifício é inútil. A humildade de aceitar. Sim. E a Marilis? Qual foi a conclusão dela, depois dessas 3 leituras? Hamilton, pode revelar ou é um segredo?
estou procurando mesmo um segredo. Eu fiquei pensando em um garoto, né, que tem o reinado nas mãos, não sabendo lidar com o não, a vaidade, e ele tenta fazer da vida dele uma vida assim, chegando à destruição. Por isso que essa frase aqui me chamou muito a atenção. Sim, e você dizendo isso, a gente vê que ele começa já querendo ver o quadro lá, quando o criado dizia que ele não, o pai o proibiu de ver o quadro. Uhum. E aí vem só desenrolando isso, como a Clara disse. Foi uma desobediência atrás da outra e depois querendo resolver a culpa de uma forma inocente. Posso falar, Milton? Sim, claro. A minha atenção se voltou para a questão de aceitar o destino tal como ele é. Porque, na realidade, todas as maneiras que foi feita para burlar o destino, as consequências foram muito trágicas. E a questão, assim, ninguém vai salvar ninguém. Então, é como se pudesse alguém ser o salvador, ou a grande alma, ou alguém fosse muito onipotente, entendeu? De não reconhecer essa nossa própria, mesmo sendo rei, ou sendo auxiliar, o fiel escudeiro do rei. Eu acho que quando as coisas nos acontecem, por mais que existem saídas tangentes e alternativas, o que é muito pesado quando a gente tenta não aceitar as coisas que nos acontecem. Para mim só ficou isso. Para mim ficou aquela frase: aquilo que você foge te alcança. Então, é isso que eu estou falando. É isso mesmo. Eu acho que isso aí, acho que isso aí é a síntese de tudo. Para mim é isso. Mas aquela frase que eu li, gente, Uhum. Sim. Caso ele tema encarar abertamente a sua verdade, adiciona algo belo, transformando o terrível em algo ainda suportável. E conjurando, como enganosa esperança, o seu medo de encontrar o céu vazio. Eu acho que essa frase resume o que vocês estão colocando. A lição é exatamente para nós, né? Que nós, diante de uma situação dessa, a lição está aí. E no livro que nós lemos há pouco, no outro grupo de estudo lá da faculdade, no EAD da Inovare, Um Lugar para os Excluídos, o Ber diz assim: a hora que eu entro em sintonia com algo maior, eu aceito o destino, tudo se resolve para mim. Então, aqui, essa frase também é cabível. A gente entrar nesse momento, em relação ao destino, em sintonia com algo maior. E assim, sim, alguém disse? E assim podemos continuar, né, Rosa? A Adriana fez uma colocação no. Sim, sim. A Adriana escreveu assim: para mim, essa leitura tem a ver com o destino de alguém cuja mãe morre no seu nascimento. Ele só honra o destino difícil da mãe, assim como o rei honraria o escudeiro fiel, vivendo na plenitude em honra a quem foi sacrificado. O escudeiro morreu para que o rei e a rainha construíssem uma família, mas o rei sacrifica essa família pretendendo mudar o destino, não honrando o destino do escudeiro. Muito bom. Tá vendo? As coisas vão surgindo, cada uma mais maravilhosa que a outra. Muito bom. Reflexões profundas da alma. Alice coloca: não quis conviver com a culpa com relação ao escudeiro e quis se manter inocente ou buscar a inocência. Uhum. Perfeito. Esse silêncio para mim é maravilhoso.
Podemos, então, né, Rosa, continuar. Nós vamos dormir com silêncio hoje. Clara, você quer continuar a leitura? Pode ir, Rosa, se você... Tá, acho que eu melhorei. Então tá bom. Ai, ai. O amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, e olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz, e em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu encarando-o: isso eu não vou fazer. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? O não ser. Um monge que andava buscando pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que me peças o que te falta para viver e, no entanto, menosprezes a mim e ao meu modo de vida que te proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, tudo mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode algo que alguém possa buscar ou encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele, como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? Inversamente, como poderia alguém afastar-se deste último, ser menos conduzido por ele, ou estar menos a seu serviço do que as outras pessoas? O monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ponderou: se existe um último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto no que nos aparece e no que permanece. Assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois. Comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitado, não ser nos parece infinito, como o de onde e para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela no ser, como de onde e para onde se revelam no agora. O não ser como a noite e como a morte é um começo desconhecido. É só um breve instante. Como o raio nos abre o seu olho no ser. Assim também o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou: se fosse verdade o que dizes, o que nos restaria ainda a mim e a ti? O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. A fé. Alguém contou ter ouvido duas pessoas conversando sobre esse tema. Como teria Jesus reagido
Se após dizer a um doente, levanta-te, toma teu leito e vai para casa, ele tivesse respondido, mas eu não quero, finalmente um dos dois opinou. Provavelmente Jesus teria inicialmente ficado em silêncio, mas então se viraria para os discípulos e diria, este homem dá mais glória a Deus do que eu. Tais histórias talvez nos aborreçam de início, porque contrariam o nosso raciocínio e nossa lógica habitual. Mas então, ultrapassando fronteiras, pressentimos um sentido que não pode ser esclarecido com razões, nem abalado por contradições. Por isso, conservamos essas histórias. Assim, muitas vezes, precisamos ter, em questões essenciais, mais de uma opinião, pois a plenitude inclui as contradições, não as exclui. Então, o contrário nos aparece apenas como uma parte entre muitas outras, que ele complementa, mas não substitui. A exigência. Na terra de Arão, lá onde é hoje a Síria, vivia antigamente um general estimado e apreciado por seu rei. Tornara-se famoso por sua força e coragem. Porém, acometido por uma grave doença, estava impedido de manter contato com outras pessoas, inclusive com sua esposa. Ele tinha lepra. Soube, através de uma escrava, que no país dela havia um homem que sabia curar sua doença. Então, formou uma grande comitiva. Tomou 10 talentos de prata, 6.000 peças de ouro, 10 trajes festivos e ainda uma carta de recomendação do seu rei, e pôs-se a caminho. Depois de longa marcha e alguns desvios, chegou à casa onde morava o curandeiro e pediu, em alta voz, permissão para entrar. Ali se postou com sua comitiva e todos os seus tesouros, e aguardou com a carta de recomendação do rei nas mãos. Mas ninguém tomou conhecimento dele. Já estava um tanto impaciente e nervoso quando uma porta se abriu. Um criado se aproximou e lhe disse, meu senhor manda dizer, lava-te no Rio Jordão e ficarás curado. Com isso, o general se sentiu ridicularizado e escarnecido. O quê? Disse ele. Esse sujeito é mesmo um curandeiro? Ele deveria, pelo menos, vir pessoalmente ao meu encontro, invocar seu Deus, iniciar um longo ritual e tocar com sua mão cada ferida de minha pele. Isso talvez me tivesse ajudado. E agora, ainda preciso me lavar nesse Jordão. E, enraivecido, virou as costas e retomou o caminho de volta. Este é o final da história. Porém, como é apenas uma fábula, ela ainda tem um desfecho feliz. Quando o general já fizera um dia de caminho de volta, seus criados vieram ter com ele à noite e, com bons modos, lhe disseram, querido pai, se esse curandeiro tivesse exigido de ti algo fora do comum, por exemplo, que embarcasses num navio, viajasses para terras distantes, adorasses deuses alheios, lesses por anos a fio apenas os próprios pensamentos e com isso se dissipasse tua fortuna, tu certamente o terias feito. Porém, agora, ele exigiu de ti algo totalmente comum e ele se deixou convencer. Indisposto e de mau humor, foi ao Jordão. Lavou-se a contragosto na água e aconteceu o milagre. Quando voltou para casa, sua mulher quis saber o que lhe acontecera. Ah, disse ele, fiquei curado, só isso. Quem começa a discernir entre as histórias que ouve, não se deixe iludir com facilidade pela sua beleza aparente. Ele examina diante de uma instância interior que sabe mais do que as palavras dizem. Se o que ele ouve e sente lhe dá força, o incentiva, alimenta, equilibra e torna-o capaz de agir,
ou se, ao contrário, enfraquece, limita, desequilibra e paralisa. Aquilo que realmente ajuda ultrapassa às vezes os limites habituais e encerra em si o risco do fracasso e da culpa. A ajuda. Rosa, Oi. nós temos menos de 2 minutos, 1 minuto e pouco. Tá. Poderia ver se alguém gostaria de falar algo e depois a gente assim já encerra. Ok. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do que foi lido agora? Vocês entrariam no Rio Jordão ou não? O difícil para nós é não julgar. Diante de uma situação dessa, a gente já quer julgar. E a gente tem que se recolher e perceber que aí não cabe julgamento. A gente nem sabe qual a consciência dessa pessoa e a gente também não sabe o que, se a gente estivesse no lugar dele, o que a gente faria. Então, se não, alguém mais gostaria de dizer algo? A Elisane falou assim, o essencial é simples. Legal. Entrar no Jordão e pronto, né? E não fazer toda aquela peripécia que os outros sugeriram para convencê-lo a fazer o essencial, o simples. Muito obrigado às nossas leitoras, nossas colaboradoras de hoje. Meu encontro. Talvez a gente possa também sugerir ao Renato que nos dê assim uma abertura maior, né? Que foi tão lindo hoje, todas as pessoas falando, né? Os próprios sentimentos, as próprias percepções. Eu agradeço a todos e a todas. Agradeço a Larissa pela linda condução, por estar aí atenta ao que está escrito, por gravar o vídeo. A Rosa e a Clara por ler, a Marilis e todos, né, que de algum modo colaborou. O Cláudio está ali, o nosso colega do Direito Sistêmico, caladinho, mas certamente ele teria muita coisa para nos enriquecer. Todos vocês têm, né? Porque o que vem do coração enriquece. Muito obrigado por todos e todas, e até terça-feira, já com o Renato.